Bom dia, torcedores palmeirenses. Iniciando aqui nossa segunda-feira já com novidades e as últimas informações do Palmeiras, né? Então, vamos ver aqui, né, o que a imprensa tá falando aí, né, no Mesa Redonda aí, os créditos, e também na ESPN, ver todas as informações do Palmeiras. Mas antes, pessoal, já peço humildemente a sua ajuda, que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, tá bom? Então vamos aqui para essa segunda-feira bem agitada, com novidades aí na equipe do Palmeiras, né? Reforço aí até por 3 anos no comando do Palmeiras, Leila Pereira sendo reeleita, né? Isso mesmo. Então vamos ver tudo isso, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e bora pro vídeo. Palmeiras já é campeão quase que todo dia, todo ano brigando por tudo. O Botafogo em busca de uma decisão, um título inédito da Libertadores contra o Atlético. Semana passada, o Botafogo, no empate lá, conseguiu criar um clima com o Atlético para a decisão da Libertadores. O Hulk foi muito esperto. O Hulk foi muito esperto, mas muito esperto. Muito. Né? E o Textor muito burro. É isso. Desculpa. É isso. De novo agora. De novo. Falando de ontem. É uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Aí, na partida do meio de semana, o Botafogo conseguiu colocar uma rivalidade com o Galo, incendiar o Galo, conseguiu deixar o Palmeiras chegar no cangote. Né? Conseguiu perder o Luiz Henrique por uma garrafinha em briga de segurança. Então são os detalhes, Miller, que a gente não vê equívocos no Palmeiras. E isso pode fazer a diferença nessas 3 rodadas que faltam, inclusive já no confronto da terça-feira, ou você vê, não, o Botafogo está realmente jogando futebol melhor que o Palmeiras e tal. Qual é a sua avaliação do contexto? Sempre faz diferença quando você joga contra um adversário que está acostumado a conquistar títulos, que é o caso do Palmeiras. Claro que tudo faz diferença. Eu acredito que o Palmeiras vai vencer o jogo. Ele ganha do time Botafogo, até porque o time Botafogo não tem jogador que não conquistou nada até agora. Eles ganharam o quê na vida? São bons jogadores, né? Agora, você tem que devotar um crédito ao time do Palmeiras, que está conquistando sempre títulos aí, há 3 anos para cá. O Palmeiras depende somente de si. Para mim, o Palmeiras vence o time do Botafogo. O time Botafogo provou contra o Vitória, que é um time banana, um time... Não pode falar que... Sentiu? O Botafogo sentiu a responsabilidade? Aí, aquilo que você fala. Aí entra, né? A cabeça joga tanto quanto os pés. Aí entra o psicológico. Poxa, não ganha do Vitória. O time que tá brigando com rebaixamento. E não só Vitória, né, Miller? Teve o Criciúma no Maracanã, teve o Cuiabá. Mas tudo bem, todo mundo pode falar isso, lamentar as derrotas do passado. Então, mas o presente... Pô, olha só, não vencemos o Cuiabá, mas vamos ter que vencer o Vitória. Pô, e com a qualidade que eles têm, você não tem justificativa. Para mim, não tem justificativa. E outra, é partida decisiva. Agora, diferente do Palmeiras. Como você falou, o Palmeiras jogou mal contra o Bahia, mas ganhou o jogo. Lá em Salvador. Ontem mesmo não jogou tão bem. Então, contra o Botafogo, independente de quem vai entrar do Botafogo, se é o Banguzinho, se é o titular, o Palmeiras vence o Botafogo. Ô, Bruno, qual é a sua leitura ao terminar a rodada? E a projeção do que pode acontecer terça-feira. O que está acontecendo com esse campeonato maluco? Eu acho que quando o campeonato é tão equilibrado assim, entra nesse lado psicológico que o Miller falou. Então, para mim, ou o Botafogo ganha os 2 títulos, ou ele perde os 2. E a primeira resposta a gente vai ter já, ou o início da resposta a gente tem na terça-feira. Porque eu acho muito difícil, se o Botafogo perder o jogo para o Palmeiras, ele em 3 ou 4 dias... Se recuperar emocionalmente. Para no sábado decidir contra o Atlético. Agora, se ele conseguir um bom resultado contra o Palmeiras e recuperar essa confiança, aí ele passa a ser também favorito contra o Atlético. O que é um bom resultado? Ganhar. Só ganhar, porque o empate é do Palmeiras. Nesse caso, ganhar. O empate não importa. O empate continua deixando o Palmeiras na frente. Não. O Botafogo tem os 2 piores adversários que ele poderia enfrentar, ele vai enfrentar agora, que é o Palmeiras fora e o Internacional fora. Sim. Então vai ser muito difícil ele, nesse momento, conseguir responder. Porque... Agora, se ele conseguir na terça-feira, aí ele ganha moral. Segundo e terceiro colocado. Algumas semanas, inclusive o Miller vinha falando isso algumas semanas, que se o Palmeiras chegasse contra o Botafogo... Igualdade de condição. Precisando ganhar o jogo para passar, o Palmeiras conseguiria. Mas agora... A situação ficou ainda mais vantajosa para o Palmeiras, porque o Palmeiras joga pelo empate. O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Então, se por um acaso acontecer um jogo truncado, um mau jogo, e o jogo acabar empatado, o Palmeiras continua dependendo de si para ser campeão brasileiro nas últimas 2 rodadas. O Palmeiras vai jogar pelo empate? Não pode. Não. Então, mas não aí pode. Que tá. Porque é o seguinte, o Botafogo teve problemas nesses últimos jogos. Com quem se fechou, com quem não deixou jogar. É isso aí então, que eu ia falar o Botafogo não perdeu esse jogo ainda, viu, gente? Porque é um jogo que encaixa para... E vocês acham que... Não, a pergunta que você fez, a pergunta que você fez está transferida para vocês. O Palmeiras se comporta como com essa vantagem, dentro do que o Bruno levanta, que qual foi a dificuldade do Botafogo nesses jogos? O Botafogo jogando com quem não deixava jogar.
o Palmeiras deixa jogar. O Abel, a pergunta é para vocês. O Abel, com a experiência, com o talento que tem, a competência, com o time que tem em mãos, o que o Abel deve armar? Posso responder primeiro? Pode. Armar para terça-feira. Eu só inverto eu dou minha resposta invertendo a pergunta. O Palmeiras teve muita dificuldade, por exemplo, para ganhar o Atlético Goianiense ontem, porque estava todo mundo lá atrás. Agora, dá um espaço para o Esteban trabalhar um pouquinho ali na direita, dá um espaço para o Veiga pegar uma bola e meter. É a mesma coisa. Então, o que pode facilitar para o Botafogo, também pode facilitar para o Palmeiras nas mesmas condições, com a vantagem de jogar em casa, com aquela atmosfera, com o ambiente que o palmeirense gosta. Né? Cara. Não sei se eu falei bobagem. Eu quero saber, a minha então, opinião em relação do Paulo a isso. e do Miller. Dois lados. Desculpa, Alex. Então, do Paulo e do Miller na sequência, sobre que tipo de jogo que o Abel está preparando e o emocional. Vou voltar no emocional. Quero saber o quanto esse ingrediente é importante para a decisão de terça-feira. Tem importância? Não tem? É a imprensa que faz oba-oba em cima de emocional? Os personagens vão falar, mas antes ouvimos então o Abel Ferreira falando da liderança, vamos ouvir o outro lado do jogo de terça-feira. O técnico Arthur Jorge, falando da vantagem que ele perdeu e que ele projeta para a próxima terça-feira, e ele começa a falar sobre emocional, parece que era ele que achava que não tinha nada a ver. Vamos ouvir então a declaração dele ontem, após a partida, quando o Botafogo perde a liderança para o Palmeiras. Na tela. O facto de nós termos nestes últimos 3 jogos 9 pontos em disputa e termos feito os 3, temos que ser realistas. É difícil para quem luta por títulos aceitar isto. É difícil. E portanto isto tem um impacto emocional, mas que depois só pode ser revertido se nós tivermos a capacidade de olhar do ponto de vista negativo, em que nos assustamos, em que ficamos desesperados, em que ficamos com dúvidas e não conseguimos reagir. E onde o lado positivo pode fazer a diferença é nós podermos perceber, como disse há pouco a sua colega ali, dependemos de nós próprios. Temos mais 3 jogos, temos 9 pontos, dependemos de nós. Portanto, isto é o lado positivo. Aquilo que nós podemos dizer e garantir é que vamos lutar até ao fim por este título. E essa é a única certeza que eu tenho nesta altura, porque continuamos a depender de nós próprios. Vamos para o jogo de São Paulo como se o meu final tratasse, como todos os outros, porque depois temos Internacional e São Paulo, que serão mais umas finais de campeonato para nós próprios. E, portanto, não há outra forma de olhar para isto, porque temos que virar a página rapidamente e perceber que teremos daqui a 2 dias mais um grande jogo, mais um jogo importantíssimo para nós, e onde nada ficará decidido, digo eu, mas que muito pode decidir em relação ao título. Vocês ouviram, você na sua casa ouviu, quem falou de emocional? Não fui eu, foi o técnico do Botafogo. Ele volta no aspecto emocional. Não, emocional, porque emocional. Eu quero voltar há 2 meses, quando o Botafogo esteve aqui em São Paulo, né? Acho que foi contra o São Paulo. Foi contra o São Paulo. Eliminou o São Paulo na Libertadores, é isso? Exato. Aí, o nosso companheiro, jornalista competente, Kaique Silva, fez uma pergunta extremamente pertinente ao técnico do Botafogo. Não era nem ao técnico, era ao jogador. Ao Marlon, né? E estava ao lado do Marlon, o Arthur Jorge. A pergunta era sobre o aspecto emocional, numa vitória do Botafogo, né? Falando, como é que tá agora aquela parte do emocional? O homem ficou uma fera, né? Veio pra cima, entre aspas, do repórter, falando que era um absurdo, e eu disse, se o Botafogo bater campeão da Copa Libertadores, bater campeão da Copa do Brasil, não tem como não contar essa história, Bruno, sem você resgatar o que aconteceu o ano passado. Olha que superação. É superação. Olha que recuperação. A pergunta do Kaique na oportunidade foi extremamente pertinente, tá? E olha como há 2 meses atrás, o técnico do Botafogo se comportou numa pergunta não feita a ele, ao Marlon. Vamos lá, na tela. Já temos mais de 10 meses desta temporada, vocês continuam a falar da temporada anterior. Falem deste jogo que nós ganhámos e que passamos e que estamos mais uma vez nas meias finais da Libertadores. Falem disso, não faz sentido, estamos a falar 10 meses depois daquilo que foi a época anterior. Mas não faz sentido nenhum. Perdão, eu percebo a sua questão e posso até compreender qual é a curiosidade. Não se esqueça, não faça perguntas de agora, deste ano. Eu estou cá, está cá o Marlon, estamos para responder sobre o jogo, sobre aquilo que é eliminatório, aquilo que é a competição. Não me vão buscar outra vez, não queiram buscar aquilo que não faz sentido. Eu já falei disto, a história está passada, está ultrapassada. Nós temos que olhar para o futuro e o futuro faz-se hoje. Ganhamos o jogo, o futuro faz sábado, voltamos a jogar com o Grêmio. Faz-se aquilo que é depois a próxima eliminatória, a meia-final. É isso que nós temos que falar. Desculpe lá, mas não temos que falar de mais nada.
eu não estou discutindo de forma alguma, só explicando, porque é também uma oportunidade do Marlon mostrar também essa volta por cima. O Marlon mostra dentro do campo aquilo que tem que mostrar. Dentro do campo, o Marlon e os Marlons da equipa mostram aquilo que tem que mostrar. Aquilo que é a realidade hoje deste Botafogo. É uma equipa comprometida, séria, sempre a dar o limite, e é isso que nós temos que ter. Marlon e todos os outros Marlons da equipa dão a vida pelo Botafogo hoje e sempre. Ixi. Memória curta o senhor pode ter, eu não tenho. Nossa produção também não. Não tem como não falar agora do que aconteceu ano passado. Já não tinha naquele momento, que era o momento de alta do Botafogo, que dirá agora no momento de baixa. Porque quando Palmeiras e Botafogo se enfrentaram, por muito pouco, por uma bola na trave, por segundo, o Botafogo já não tinha ficado no meio do caminho. Tem como o emocional, apesar de ser outro time, ser outro treinador, mas é a mesma camisa, o mesmo escudo do Botafogo. Tem como tirar o emocional do jogo da próxima terça-feira? Vocês respondem, mas antes, presentes para o nosso público, Michele. Quero saber o que... Frase do John Textor, que diz que gosta muito, o Botafogo gosta muito de jogar aqui no Allianz Parque, e a euforia de uma parcela da torcida do Palmeiras, tem a voz da razão que parece ter sido Abel Ferreira. O campeonato não acabou. É verdade que é uma conquista gigantesca do Palmeiras ter assumido a liderança, estando 6 pontos atrás há 4 rodadas, mas o campeonato tem uma decisão a partir da terça-feira. E o Botafogo, nos últimos 2 jogos aqui no Allianz, Botafogo empatou na Libertadores e ganhou no ano passado o gol do Tiquinho Soares, que não vem para o Allianz porque foi expulso por reclamação contra o Vitória. Que o Botafogo está com os nervos um pouco à flor da pele também é verdade, mas o fato de o Palmeiras ter vencido contra o Bahia e contra o Atlético Goianiense sem jogar bem as 2 partidas, ou pelo menos sem jogar no nível que a gente se acostumou a ver nos melhores momentos do Palmeiras, deixa o jogo de terça-feira aberto. O Palmeiras tem que ganhar do Botafogo, o Botafogo tem que ganhar do Palmeiras. Olha que estou em Cosmorama e olha que eu encontro o ídolo do Botafogo, mais de 1000 gols, o Túlio Maravilha, rapaz. Ei, Túlio, o que você acha que vai dar? Aqui saiu campeão, hein? Não tem como, né, Veloso? Aqui saiu campeão. Palmeiras ou é Botafogo, como o ano passado, né? O ano passado, aliás, que virada, hein, Túlio? Só que é o seguinte... Você acha que esse ano vai ter de novo virada, não? Cai 2 vezes no mesmo lugar, Você acha que não? Eu acho que não. Já passou de novo, hein? Passou. Já passou de novo, tá na frente. Não, mas... 70 com 70 tem mais vitória. Mas o negócio é o confronto direto. É terça-feira. Terça-feira não tem essa. Quem ganhar, quem? Botafogo. Quem ganhar, já pode botar faixa. Agora, se empatar, ainda tem uma esperançazinha nas últimas rodadas. Mas não vai ser jogo fácil não, Veloso. Não vai não, vai ser um grande jogo. Os 2 times, aliás, vêm brigando desde o ano passado. O Botafogo tá aqui com o Palmeiras, hein? Tá engasgado com aquela virada. E o Palmeiras tá engasgado pela Libertadores, esqueceu? É verdade, então quer dizer, tá todo mundo aqui, ó. Vai ser a forra. Você aposta em quem do Botafogo para decidir? O Túlio não tá lá. O Túlio não tá lá. Não, se eu tivesse, com certeza já seria 1-0, né, Veloso? Tá. Com o Túlio em campo, não é pra cá em branco. Certo. Mas eu tô apostando no Luiz Henrique. É a bola da vez. Sabe por quê? Tá jogando muito. Jogando muito e tá usando a mística da camisa 7. A mesma que eu usei. Sua camisa, Garrincha é verdade. E Maurício 89. Só isso. É verdade, mas sabe quem vai decidir? Não. O Estevão, o melhor jogador do campeonato. Tem o Estevão artilheiro do campeonato brasileiro. Não é moleza, não. Na Libertadores do ano que vem, próximo jogo no meio de semana contra o Grêmio, tá? Leila Pereira, como falávamos, foi reeleita presidente do Palmeiras. O Vinícius Nicoletti acompanhou a eleição hoje na sede social do clube e mostra pra gente a palavra, então, da presidente. Em Assembleia dos Sócios, a presidente Leila Pereira foi reeleita para o 2º mandato no Palmeiras. A atual presidente bateu o candidato de oposição, Savério Orlandi, por 2.295 votos contra 849 do adversário. 30 votaram em branco. A votação no ginásio do clube foi bem tranquila, sem nenhum registro de tumulto ou confusão. A presidente eleita e o candidato de oposição votaram no fim do dia. Leila será empossada no dia 15 de dezembro para o novo mandato de 3 anos até o final de 2027. Após a vitória, a presidente eleita falou sobre a disputa eleitoral no clube. Dessa vez, ela teve oposição e os planos para o próximo mandato. Vamos acompanhar, então, o que falou a presidente eleita, Leila Pereira. Eu já comuniquei que a Crefisa e a FAM não continuam nas camisas do Palmeiras. Eu acho que foi uma era
que nós construímos juntos, as nossas empresas e o Palmeiras, uma era de 10 anos muito, muito vitoriosa, que eu não tenho dúvida que está na história do Palmeiras. E esse novo parceiro que virá, eu não tenho dúvida que também iniciará uma nova era muito vitoriosa para o clube, mas não tem nada definido ainda. O Abel ele tem contrato conosco até dezembro de 2025. O nosso foco total hoje é a busca pelo nosso tricampeonato brasileiro. Nós não pensamos em outra coisa, não é além disso. E aí depois que as coisas estiverem mais tranquilas, não tenha dúvida que eu vou conversar sim com o nosso treinador, que é meu desejo que ele fique conosco até dezembro de 27. Reforços estrelados, realmente não é com esse tipo de visão que nós trabalhamos no Palmeiras, tá? A grande estrela do Palmeiras é o nosso elenco, tá? Que vem trabalhado com a gente há bastante tempo e que tem conquistado muitos títulos. Então, mas é claro que em toda janela a gente sempre com as orientações e as definições da nossa comissão técnica e com o nosso diretor de futebol. E é nessa linha que nós vamos continuar trabalhando. O candidato derrotado também se manifestou. Savério Orlandi cumprimentou a presidente eleita e declarou que a oposição segue trabalhando para fortalecer o Palmeiras. Queria, obviamente, cumprimentar a presidente eleita, desejar a ela todo sucesso, toda sorte, que ela continue sabendo ou cada vez mais vendo o tamanho do Palmeiras, a importância dessa instituição e que ela consiga representar nesses últimos anos, inclusive entender o protagonismo, a liderança que o Palmeiras tem que ter num momento tão disruptivo do futebol brasileiro, com muita coisa a se fazer. Nos últimos 3 anos, na gestão de Leila Pereira, o Palmeiras conquistou 7 títulos. 2 brasileiros, 3 paulistas, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. E ainda está na briga por mais um, o tricampeonato brasileiro. Atlético. Então é isso aí, torcedores palmeirenses. Essa aqui foi as informações, né? Onde o Palmeiras aí elegeu a Leila Pereira, né, como a vice-presidente, como a presidente, né, por mais 3 anos. E aí, o que não para de se falar, né, é esse grande confronto, essa final antecipada do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Botafogo, né? O Palmeiras que joga em casa, precisando apenas de um empate para se manter como líder e faltando apenas 2 rodadas depois do jogo contra a equipe do Botafogo, né? Então, comente aí, pessoal, a sua opinião também, né? O que você acha desse jogo? E se vocês já puderem comentar, deixa aí o seu palpite para esse jogo. Qual o seu palpite para esse jogo entre Palmeiras e Botafogo na terça-feira, no Allianz Parque? Deixa aí nos comentários. Esse aqui foi o nosso vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se e até as próximas informações do nosso Verdão.